Muito bem! Eu voltei, professor Tiago, aqui do canal Tiago Gostoso, com a aula de hoje que é fatoração, aula 2. Bora trabalhar? Muito bem, moçadinha, para quem não se lembra, na fatoração aula 1, nós trabalhamos os casos de fatoração mais comuns, né? Então nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos colocar fator comum em evidência, nós trabalhamos agrupamento, soma e diferença de cubos e nós trabalhamos também diferença de dois quadrados, ok? Falei para vocês que nessa aula de hoje nós voltaríamos para trabalhar os trinômios. Então nós temos aqui o trinômio quadrado perfeito e nós temos do lado de cá o trinômio na forma da equação do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Muito bem, vamos relembrar? Nós sabemos que fatorar nada mais é do que pegar uma expressão matemática e transformar ela na forma de um produto. Então nós estamos fazendo o caminho contrário dos produtos notáveis. Produtos notáveis é desenvolver para encontrar a expressão. Agora nós encontramos a expressão e nós estamos retornando, colocando como se fosse um produto. Como se fosse não, né? É um produto. Beleza. E aqui o trinômio quadrado perfeito. Trinômio, galera, significa três termos. Então, quando nós vamos aí resolver exercícios de vestibular, ele não vai falar, olha, fatore esse caso, essa expressão, utilizando o trinômio quadrado perfeito, ou utilizando o trinômio na forma da equação do segundo grau, ou colocando o fator comum em evidência. O que esse cara vai falar para você? Simplificando a expressão abaixo, obtém-se. Então, geralmente é isso. Para você simplificar uma expressão, geralmente vai aparecer em forma de fração, o que você precisa fazer? Você precisa transformar aquela soma, aquela subtração, em uma multiplicação. Porque quando está multiplicando, nós podemos cortar. É isso aqui que eu estou falando para vocês. Por exemplo, se eu tenho assim, 4x sobre 8, eu posso simplificar esse 4 com esse 8, porque esse 4 ele está multiplicando o valor de x. Se eu tivesse 4 mais x sobre 8, eu não poderia, porque ao invés de ter um sinalzinho de vezes, eu tenho um sinalzinho de mais. Por isso que é interessante fatorar, que é transformar uma expressão que tem sinal de mais de menos em uma multiplicação, para eu poder cortar como se nós estivéssemos fazendo isso aqui, ok? Então, assim, é preciso você conhecer todos os casos de fatoração que eu falei para vocês, né? Falei na aula anterior e vou falar esse agora para vocês, que é o caso dos trinômios. Então, olha só, quando a gente encontra uma expressão dessa, uma questão dessa, simplificando a expressão abaixo, obtém-se, eu preciso começar a pensar, então quer dizer que eu vou ter que fatorar. Então, para fatorar, já que tem todos aqueles casos, nós vamos começar do mais simples para o mais difícil. E os mais simples são aqueles que eu ensinei na aula anterior, tá? Que é fator comum em evidência, agrupamento, soma de cubos, diferença de cubos e diferença de dois quadrados. Não dando para fatorar nesses casos, nós vamos tentar então o trinômio quadrado perfeito. Só porque já fica uma dica para você. Você encontrou três termos, bem provável que isso vai se tratar de um trinômio, seja ele quadrado perfeito ou um trinômio na forma da equação do segundo grau. Como que nós vamos saber fazer para identificar se ele é um trinômio quadrado perfeito? Presta atenção aqui. Olha, vamos prestar atenção nos passos. Primeira coisa é descobrir, esse carinha aqui, ele tem raiz quadrada exata? Tem. A raiz quadrada exata dele é x. Esse último termo, ele tem raiz quadrada exata? Tem. A raiz quadrada exata dele é y. A raiz quadrada de y ao quadrado é y. E agora, para finalizar o teste, você vai multiplicar esses dois. Quanto que é x vezes y? X, y. Multiplica agora isso aqui tudo por 2. Deu o termo lá do meio? Deu, Tiago. Então quer dizer que é um trinômio quadrado perfeito. Nossa, não deu o termo lá do meio. Ou não tinha raiz um dos outros termos. Então quer dizer que não é um trinômio quadrado perfeito, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Tem raiz quadrada exata? Tem.
14 tem raiz quadrada exata? Não. Então, esse caso aqui não é um trinômio quadrado perfeito, nem porque eu multipliquei aqui as duas raízes e multipliquei por 2. Por que não é trinômio quadrado perfeito? Porque, para começar, esse último termo não tem raiz quadrada exata, ok? Então, vamos lá, então. Quer ver? Presta atenção aqui no exemplozinho que nós vamos fazer aqui. Ah, não coloquei a forma fatorada. Tem que colocar a forma fatorada para você. Então, tá. Toda vez que tiver um trinômio quadrado perfeito, ele vai ter um moldezinho, que é uma caixinha que você tem que decorar. Qual é o molde de um trinômio quadrado perfeito? Vai ser um parênteses elevado a 2. Aqui também é um trinômio quadrado perfeito. Opa, já estou fatorando, né? Ó, é um parênteses elevado ao quadrado. Qual que é a diferença dessas duas situações que eu coloquei para vocês aqui, tá? Dessa situação e dessa situação aqui. É porque aqui tem um sinalzinho de mais e aqui tem um sinalzinho de quê? De menos. A diferença só vai mudar isso lá dentro do parênteses. Como que é a forma fatorada? Você vai pegar a raiz do primeiro, vai colocar aqui, a raiz do último e vai colocar do lado de cá, e o sinalzinho que vai ter aqui é o sinal do termo do meio. Se o termo do meio é mais, aqui na forma fatorada vai ficar com o sinal de mais. Se aqui no termo do meio é menos, na forma fatorada vai ficar com o sinal de menos. Raiz quadrada desse existe? Vamos fazer a verificação? Raiz quadrada desse cara existe. Quem que é? X. Raiz quadrada desse cara também existe. Quem que é? Y. Se eu multiplicar x vezes y, quanto que vai dar? XY. E se eu multiplicar por 2? Deu o termo do meio? Deu. Beleza, o termo do meio com o sinalzinho de menos. Então, você coloca raiz do primeiro aqui, sinal do termo do meio, raiz do último aqui. Pronto, isso está na forma fatorada. Vamos ver um exemplo com número que é mais fácil. Quer ver? Presta atenção aqui no titio, ó. Moçada, esse cara aqui, ele tem raiz quadrada exata? Tem. Quem que é? 2x. Esse cara aqui tem raiz quadrada exata? Tem. Quem que é? 3. Tá, multiplica os dois para mim. Multiplica esses dois aqui e em seguida multiplica por 2. Quanto que é 2x vezes 3? 6x. Agora multiplica por 2 de novo. Quanto que é 6x vezes 2? 12x. Então, deu o termo do meio? Deu. Quer dizer que é um trinômio quadrado perfeito. Como que vai ficar a forma fatorada dele? A forma fatorada de um trinômio quadrado perfeito é sempre um parênteses elevado ao quadrado. Quem que a gente coloca aqui? A raiz do primeiro termo. Quem que a gente coloca no finalzinho? A raiz do último termo. E o sinalzinho? O sinalzinho é o sinal do termo do meio. Se aqui é mais, aqui vai ficar mais. Se, por exemplo, aqui fosse menos, aqui também ficaria menos. Beleza? Tranquilo? É fácil. Decorou o moldezinho, né, do trinômio quadrado perfeito, você vai conseguir resolver qualquer exercício. Assim como nós temos que decorar do trinômio quadrado perfeito, nós vamos ter que decorar também do trinômio qualquer, que é uma partezinha mais chata. É e não é. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá? É só você decorar a forma fatorada que vai ficar. Ó, então, o trinômio agora, ele não é quadrado perfeito por causa daquelas condições. Não tem raiz exata, ou não tem raiz exata, ou quando eu multiplico os dois e multiplico por 2, não dá o termo do meio. A forma fatorada vai ser A que multiplica x menos o x' que multiplica x menos x duas linhas. E esse x' e esse x' a gente lembra como que resolve lá do 9º ano a equação de segundo grau. Então vai aparecer no exercício assim, ó, fatore. Galerinha, presta atenção aqui que ele está querendo que você fatore isso. Mas não é para você simplesmente pegar isso aqui, igualar a zero, encontrar o valor de x' e x duas linhas. Aí resolvi a equação. Pronto, acabou? Não! Não, galera. Não é, ele não está te pedindo para você resolver a equação. Ele está pedindo para você escrever isso aqui na forma fatorada. E quem que é a forma fatorada? A que multiplica x menos o x' que multiplica x menos x duas linhas.
O que a gente tem aqui por enquanto? A gente tem só o valor de A. Quem é o valor de A? O meu valor de A é 1. Então, esse A eu poderia substituir por 1. Quem mais que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar do x' e do x2'. Aí sim, para encontrar o valor do x' e do x2', o que a gente faz? Pega a expressão x ao quadrado menos 9x mais 14 igual a zero para a gente poder encontrar, certinho? Beleza. E ela é uma equação de segundo grau, né? Ela é uma expressão de segundo grau. Ela virou uma equação porque eu igualei a zero. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui na forma fatorada. Mas então vamos lá encontrar o valor de delta. Quem é o valor de delta? Tem que lembrar daquela formulazinha lá do 9º ano. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores aqui, eu tenho assim, ó, delta é igual. Quem é o b? Menos 9 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o c, que é 14. Então vai ficar delta é igual menos 9 ao quadrado, isso vai dar 81. 81 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 14 vai dar 28, 56. É isso? 56. 81 menos 56, peguei emprestado, 7, 11, 11 menos 6, 5, 7 menos 2, menos 5, 2. Então, o meu delta, ele vai ser igual a 25. Lembrando aqui, né, que é bom a gente ir conversando com o exercício, que quando a gente tem um delta positivo, nós vamos ter duas raízes reais e diferentes. Fórmula de Bhaskara que nós vamos gastar agora. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo para a gente poder encontrar o valor do x' e do x2'. Então, nós temos x é igual a menos, quem é o b? Menos 9, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é o meu delta, sobre 2 vezes o a, que é 1. O que vai ser o meu próximo passo agora? O meu próximo passo vai ser tirar esse parênteses, fazer o joguinho de sinal aqui e extrair essa raiz. Então, o meu x ele vai ficar menos 9 vai dar mais 9, mais ou menos raiz de 25, que é 5 sobre 2. Isso, e agora nós vamos ter o x', que vai ficar 9 mais 5 dividido por 2. O meu x', então, ele vai ficar x' é igual 9 mais 5, 14. 14 dividido por 2. Então, o meu x' que vai ser igual a 7. Encontrei a primeira parte que eu preciso aqui na forma fatorada. E agora nós vamos encontrar o x'. X' é 9 menos 5 sobre 2. Opa, tô virando as costas bem para vocês, hein? Isso aí não dá para ver, né, Tiago? X', então, vai ser 4 dividido por 2. Então, o meu x' vai ser igual a 2. 4 dividido por 2 é 2. Aí sim eu consigo encontrar a forma fatorada. Substitui aqui para mim. Vamos lá então? Ó, vou substituir todo mundo aqui. Vai ficar 1, que é o a, que multiplica x menos. Quem que é o x'? 7. Que multiplica x menos. Quem é o x'? 2. Pronto. Esse 1 nem precisava aparecer aqui. Então, esse 1 aí, ele vai desaparecer dali, porque multiplicar por 1 é a mesma coisa que nada. O 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Pronto. A forma fatorada dessa expressão aqui é x menos 7 que multiplica x menos 2. Volto a dizer, quando a gente encontra isso aqui, a gente tende a perguntar o seguinte: eu posso resolver aqui agora pela regra do chuveirinho? Não, porque senão você está desfazendo todo o serviço que você fez, que era pegar uma expressão que tinha soma e subtração e transformar ela no formato de produto. Isso que é fatorar. Olha aqui, ó, tá multiplicando dois números agora. Quais que são esses números? O x menos 7 é o meu primeiro número, vezes o segundo número, que é x menos 2, ok? Beleza, então olha só, nós trabalhamos com trinômio quadrado perfeito e nós trabalhamos também com trinômio da forma ax ao quadrado mais bx mais c, beleza?
Eu volto daqui a pouquinho para a gente poder resolver o exercício e finalizar essa aula de fatoração, parte 2. Aguenta a mão aí, só vou apagar o quadro e já tô voltando. Ô bebê, agora fala pra mim, ó, se esse vídeo te ajudou, não custa nada, vai lá, dá um joinha, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações.